de desenvolvimento, ou em seus parágrafos de desenvolvimento. Nós temos outras formas, outros processos que podem ser também apresentados. O importante é que você indique o germe da possibilidade de desenvolvimento já na sua introdução, porque dessa forma fica mais fácil de identificarmos o modo como vamos evoluir no texto, ok? Vamos ver esses processos de forma mais detalhada? Vejamos. Nós podemos criar algumas técnicas, verificar algumas técnicas para a elaboração de uma dissertação. Nós temos alguns esquemas básicos, por exemplo, se a proposta temática de texto for: no verão, os habitantes de Florianópolis passam por diversos problemas. Como é que nós podemos identificar quais são esses problemas? E por que eles passam por esses problemas? Primeira pergunta, por quê? O trânsito para as praias fica congestionado. É um porquê interessante, é uma razão interessante para que no verão, os habitantes de Florianópolis passam por diversos problemas. O trânsito fica congestionado por conta das praias. Perdão, o trânsito para as praias fica congestionado por conta do fluxo de pessoas. A constante falta d'água, já que é para veraneio, nós temos aí uma quantidade enorme de pessoas migrando para esta cidade. Muitos turistas comportam-se de maneira inadequada. Notem que nós temos aí 3 elementos que podem consolidar a abordagem referente ao verão em Florianópolis e quanto a população sofre por conta dele. Vamos seguir mais um pouco, verificar mais alguns exemplos? Temos também as relações de causa e consequência. Vejamos a seguinte proposta. Constatamos que no município de Salvador existe um grande movimento migratório que se desloca de diversos locais da Bahia. Por quê? Por que isso acontece? Notem que nós estamos identificando aí uma causa. A causa seria porque muitas cidades não oferecem mais empregos para seus moradores, dificultando desse modo a sua permanência nela. Nós temos aí um tópico a ser desenvolvido em potencial, por sinal, porque nós podemos indicar a carência de emprego, a má qualificação da mão de obra, o que vai implicar o resultado de inchaço na cidade, enfim, temos várias formas de desenvolver este tópico. Na sequência, nós podemos procurar uma consequência. O que acontece em razão disso? O que acontece em razão de as pessoas migrarem para Salvador por conta da falta de empregos? A consequência: Salvador encontra-se despreparada para absorver esses migrantes e oferecer-lhes condições de vida, a condição de vida esperada. Nós temos aí elementos que possibilitarão a evolução do texto, o desenvolvimento textual, com algumas indicações, alguns dados, algumas citações, algumas comparações, nós consolidaremos bem o nosso texto. Vejamos um outro tipo de desenvolvimento possível? Vamos ver. Com temas polêmicos, a melhor forma de você tratar é justamente, num texto, é justamente identificando aspectos favoráveis e aspectos contrários. Vejamos o exemplo. Existem discussões que divergem com relação à legalização das drogas no país. Bom, nós temos um aspecto favorável? Sim. Com a legalização, haverá pagamento de impostos. Nós temos aspectos contrários? Também. O vício é uma ameaça à estrutura familiar e social. Com esse tipo de abordagem, você deve obrigatoriamente identificar no final do seu texto, ou já na conclusão, na introdução, qual é o seu posicionamento. É um risco, caros alunos, apresentar favorável e contraditório, e contrário, sem definir na introdução e na conclusão, ou somente na conclusão, a sua tese. Você deve se posicionar. É a favor ou é contra a legalização? E esse posicionamento vai ser efetivado justamente na conclusão, ok? Vamos ver um outro tipo?
Retrospectiva histórica. Vivemos atualmente a era da comunicação e recebemos todos os dias informações sobre os mais diferentes pontos da Terra, que nos chegam com a rapidez e eficiência dos veículos eletrônicos do mundo contemporâneo. Como é que nós podemos verificar a continuidade desse texto? Muito simples. Analisando a comunicação em épocas mais distantes. Como é que ela acontecia, como é que ela se processava. Posteriormente, indicando a relação, por exemplo, de como a comunicação era feita no século XX. Finalmente, como a comunicação é feita no século atual. Nós temos aí 3 níveis. Uma mais antiga, uma retrospectiva histórica mais antiga, mais recente, mais atual. Mas você pode pegar e identificar no seu texto uma análise do mais antigo, que pode ser o mais recente e apenas o atual. Só 2 abordagens. Esse aí é para um texto que tenha mais de 2 parágrafos de desenvolvimento, ok? Vejamos uma outra possibilidade. Localização espacial, justamente fazendo contraposição geográfica. Não raro tomamos conhecimento pelos meios de comunicação do desejo de promover o diálogo norte-sul para tentar uma nova ordem nas relações econômicas entre os países desses 2 hemisférios. Numa proposta temática como esta, nós podemos identificar como é o posicionamento, como é o comportamento para que a intenção seja realizada do norte e como é o comportamento para que a intenção seja concretizada do sul. Ao identificar os posicionamentos divergentes ou convergentes, nós vamos apresentar uma coesão do nosso texto, a progressão do nosso texto. Mas ainda não acabaram as possibilidades, não. As possibilidades são muitas, nós podemos tratar do ideal e do real. Nós vamos ver agora como isso pode se processar no texto. Vamos analisar um texto de forma bastante carinhosa, identificando os pontos positivos e pontuando os negativos também, para que nós evitemos fazer determinadas falhas no nosso texto. Vamos ver? Esse texto foi feito com base na proposta temática. O ser humano, ele é complexo e deixa a maldade aflorar. Vejamos o que a aluna apresentou. A complexidade humana. Começou bem, um título que já traduz a sua proposta temática e a sua ideia de progressão textual. Muitos especialistas estudaram a mente humana, mas quais tiveram resultado perfeito? O homem é um ser muito complexo. Suas atitudes e seus sentimentos surpreendem a ele próprio. O ser humano tem posicionamentos tão contraditórios que seria difícil dizer quais os sentimentos que levam o homem, antes considerado herói, a tornar-se vilão ou vice-versa. Nós temos aí um texto introdutório que vai apresentar muito bem a ideia temática da contradição humana, da complexidade humana. Notem que a aluna apresentou durante a construção deste período a identificação do termo complexo, contraditório, muitos especialistas. Ela está aí apresentando as possibilidades de como vai evoluir no texto. Indica que o homem, ele ora é herói, ora ele é vilão. Nós temos alguns problemas de pontuação que, lógico, vão tirar desta aluna logo aí na introdução alguns elementos, alguns pontinhos. Mas em relação à leitura da proposta temática, é uma leitura extremamente consistente. Notem que ela procurou iniciar o texto com uma pergunta. E ela responde a essa pergunta. Vejamos. Muitos especialistas estudaram a mente humana, mas quais tiveram resultado perfeito? Por que ela dá essa insinuação? Uma pergunta retórica, ou seja, aquela pergunta que não exige uma resposta porque o resultado ele é já conhecido. Nenhum especialista obteve resultado perfeito. Não é essa a resposta que ela quer. Ela indica a razão pela qual os especialistas não conseguiram resultado perfeito. Eles não conseguiram porque o homem é um ser muito complexo, com suas atitudes e seus sentimentos
surpreendem a ele próprio. O homem é um ser muito complexo. Olha aí que ela apresenta os 2 pontos. E por que ele é um ser complexo? Porque suas atitudes e seus sentimentos surpreendem a ele próprio. Na sequência, ela indica que surpreendem por qual razão? Porque o homem tem posicionamentos tão contraditórios que seria difícil dizer quais os sentimentos que levam o homem, nós deveríamos ter aqui uma vírgula, antes considerado herói, depois de herói também outra vírgula, a tornar-se vilão ou vice-versa. Perceberam como ela articulou bem as ideias indicadas pela proposta temática? Pois bem, vejamos como é que ela se comportou na sequência do texto. Vejamos o seguinte parágrafo, o parágrafo de desenvolvimento. Vejamos como ela articulou. Nosso mundo gira em torno do indivíduo e há muitos anos estudiosos buscam explicações para entender o lado mau e bom do homem. Os teólogos explicam que a maldade humana teve início quando o homem comeu do fruto proibido, passando assim a diferenciar o bem do mal. Depois desse acontecimento, da descoberta, houve o primeiro assassinato entre irmãos. Esse fato submete um homem a novos desejos e vontades que antes não existiam. Ela tem aqui um probleminha de concordância. São desejos e vontades que antes não existiam. Mas vejamos, em termos da ideia construída, como é que ela se comporta em relação à ideia que está sendo apresentada? Notem que ela, no primeiro período, faz alusão ao que indicou na introdução. Vários especialistas estudaram o homem. Vejam, ela apresenta essa conexão, apresenta a mesma ideia. E desses vários especialistas, ela destaca um tipo de especialista, aquele que vai estudar o homem de forma um pouco mais abstrata, um pouco mais religiosa, aliás, totalmente religiosa, justamente os teólogos. Nós não temos aí uma identificação de proibição de tratar de religião, porque ela não foi panfletária. Ela não está apresentando a religião como forma de agariar fiéis, trazer fiéis para um determinado princípio religioso. Ao contrário, o teólogo, a teologia é também ciência, então ela trata como especialista. O grande problema desse parágrafo não é a tradução em relação aos teólogos, não é o fato de não ter identificação com a introdução, porque isso ela tem. O grande problema desse parágrafo é que ela tinha se proposto a escrever sobre o bom e o mal, o lado bom e mal do homem. Só que ao longo do texto, ela apresentou somente a perspectiva do mal. Isso rompe a progressão. Isso rompe a coesão, porque ela apresenta no parágrafo anterior que vai traduzir, que vai trabalhar com o bom, o lado bom e o lado mal. No primeiro período, ela também indica isso.